Muito bem, alunos. Boa noite. Fiz essa videoaula para conversar com vocês sobre a disciplina Introdução à Psicologia da Saúde e mais detalhadamente sobre o texto O SUS e a Atenção à Saúde no Brasil, que é o texto que inicia o segundo bimestre, tá certo? Então, vamos lá. O SUS, a gente ouve costumeiramente reclamar, falar que está caótico, ainda mais agora nesse momento da pandemia, né? Mas o SUS, quando a gente pega para estudar todo o processo histórico dele, a gente vê que foi muito importante, é uma grande conquista para o povo brasileiro. É um produto de um longo processo de construção coletiva, política coletiva, conhecida como reforma sanitária. Nasceu na luta contra a ditadura militar, no surgimento do movimento sindical e também com base em experiências regionais dos serviços de saúde. Antes do SUS, a assistência à saúde no Brasil estava sob a responsabilidade do INAMPS. O que era o INAMPS? O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, a população brasileira, ela estava dividida em pessoas que pagavam a previdência social e pessoas que não pagavam pela previdência social. Então, quem tinha direito a atendimento médico? Apenas os previdenciários, pessoas que trabalhavam com carteira assinada. E então, logo, quem não podia pagar pelas despesas, ou eles teriam que pagar com o dinheiro próprio deles, assim, particular, né? Ou procurar os serviços filantrópicos, como as Santas Casas de Misericórdia e outras entidades também filantrópicas, porque o sistema de saúde era apenas para quem era trabalhador com carteira assinada. E o Ministério da Saúde, antes do SUS, ele se resumia a sua atuação em prevenção de doenças com campanhas de vacinação e controle de endemias. A assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-se a hospitais e privilegiando mais a medicina curativa do que a preventiva. E olha que a curativa é bem mais cara. Antes também do SUS, na década de 70, ocorreu uma crise no financiamento da Previdência Social, com repercussões no INAMPS, devido a um colapso econômico e social, tendo em vista que a população recebia baixos salários e muitos estavam desempregados, então o INAMPS não tinha condições de continuar oferecendo o atendimento médico àqueles que tinham carteira assinada, aumentando assim a marginalidade, as doenças, o número de favelas e a própria mortalidade infantil. Então, o surgimento do SUS tem que ficar claro para vocês que ele surgiu a partir da reforma sanitária. E essa reforma sanitária aconteceu nesse longo processo de luta, né? O primeiro marco importante foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, e que lá os profissionais de saúde e membros da sociedade civil, movimentos, grupos sociais, chegaram à conclusão de que precisava estabelecer um novo modelo de assistência à saúde no Brasil. E incluíram no texto constitucional, a Constituição Federal estava em tramitação, isso por volta de 1988, e incluíram, então, esse direito social, de que a saúde é um direito social, e é dever do Estado proporcionar a saúde, assistência à saúde brasileira. Então, foi um grande avanço, e aí, com isso, o conceito de saúde foi ampliado,
e priorizou-se um atendimento integral, tanto na perspectiva preventiva quanto na curativa. Então, hoje, a gente tem o atendimento de todos os níveis, do nível mais leve até o nível mais grave, e farmácia popular, e vacinações, e outras coisas mais. Então, assim, é bem amplo a oferta de atendimento do SUS. E o que diz, então, a Constituição Federal de 1988? Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, veja, a gente tem esse artigo na Constituição Federal preconizando que a saúde é um direito de todos. O acesso tem que ser para todos. Não importa se é rico, se é pobre, todo mundo tem direito a essa assistência. E podemos dizer, então, que com a Constituição, né, e com a criação do SUS, que foi a Lei Federal 8080 de 1990, é que constitui toda essa reforma sanitária e que veio trazer política pública de saúde que a gente tem hoje. E quais os campos de atuação do SUS? É um conjunto de ações que são desenvolvidas tanto no âmbito federal, estadual e municipal do poder público, e atua na vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, hospitais, laboratórios, centros diagnósticos, hemocentros, centro de diálise, UBSs e outros serviços. O SUS também está dividido em modalidades de atenção. Então, tem o nível de atenção básica, que é o nível primário, tem o nível de média complexidade, que é o nível secundário, e tem o nível de alta complexidade, que é o nível terciário. A atenção básica é o primeiro atendimento que a gente tem. Então, as UBSs, que é as Unidades Básicas de Saúde, a gente chamava postinho de saúde, é o primeiro lugar que você procura, né? Então, ela trabalha mais no nível, assim, preventivo, prevenir doenças, como também promoção de saúde. Já a atenção de média complexidade ou atenção secundária, já são aqueles centros especializados no qual são encaminhados os pacientes que necessitam desse serviço. E a atenção de alta complexidade ou terciária incluem aí centros de diálise, hospitais, UTIs e assim por diante. A atenção básica ou atenção primária em saúde, ela, como eu disse anteriormente, é a porta de entrada do SUS. Então, envolve as unidades de UBS com ações desenvolvidas por equipes da atenção básica, da estratégia saúde da família, do núcleo de apoio à saúde da família, dos agentes comunitários de saúde e da saúde bucal. Então, todas essas equipes, esses grupos de profissionais atuam na atenção básica. E quais são as principais responsabilidades, então, da atenção básica? Cuidado da saúde da criança, saúde da mulher, controle da hipertensão, controle da diabetes, eliminação da hanseníase e saúde bucal. As estratégias da saúde da família, que é uma equipe que atua, é uma equipe que trabalha num bairro específico, então por isso que fala territorial, né? E é composta por profissionais de diversas áreas da saúde, compondo uma equipe mínima para funcionar. E cada equipe da Estratégia Saúde da Família é responsável pelo acompanhamento de determinado número de famílias
residentes em uma área geográfica delimitada. Então, é aquilo que eu falei, né? O profissional dessa estratégia saúde da família, ele vai atuar num bairro específico, para ele conhecer a realidade do bairro, para ele conhecer a realidade, as doenças que são comuns àquela região. Então, é para conhecer, por isso que é a estratégia saúde da família. Então, a equipe mínima para funcionar tem que ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde. E daí a atenção é deslocada do indivíduo para a família e pode incluir, aí vai depender dos recursos financeiros de cada município, de cada estado, porque tem municípios no qual a equipe é ampliada, não é a equipe mínima, então pode ter dentista na equipe, pode ter técnico em saúde bucal, pode ter psicólogo, pode ter professor de educação física e assim por diante. Já o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, conhecido como NASF, ele é entendido como uma importante estratégia que objetiva atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes de saúde da família. Cria espaços para a produção de novos saberes com ampliação da clínica. Então, veja, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF, então é uma outra equipe de profissionais da saúde de diversas áreas, e que essa equipe vai dar um suporte técnico às equipes de saúde da família, de agentes comunitários, que ficam nas UBS, que vão às casas, vai dar um suporte para estes profissionais que lidam diretamente com os usuários do serviço. Então, são profissionais de diversas áreas, aí pode ter médico, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, arte educador, enfim. Aí vai depender de cada município, né, como que o gestor municipal vai compor essa equipe do NASF. E o NASF trabalha com algumas ferramentas, que são a clínica ampliada, o apoio matricial, o projeto terapêutico singular e o projeto de saúde no território. Vamos ver o que é cada um desses. A clínica ampliada, ela tem o objetivo de produzir saúde e aumentar o grau de autonomia das pessoas. Então, para acontecer essa clínica ampliada, é preciso fazer uma avaliação diagnóstica e uma intervenção terapêutica. Veja, esses profissionais, essas equipes que estão lá na ponta, na porta de entrada, nas UBSs ou agentes comunitários ou na estratégia de saúde da família, que visualizem alguns casos em que eles não estão sabendo lidar, que são casos mais complexos, que precisa de um suporte técnico, de uma orientação, de um grupo de profissionais para pensar juntos, discutir juntos. É isso que acontece no NASF e com a clínica ampliada, sempre visando aumentar o grau de autonomia desses indivíduos, dos usuários do serviço. O apoio matricial, ele é um arranjo organizacional que visa conceder suporte técnico em áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde para a população. Então, esse apoio matricial, vamos pensar matricial, algo que se expande, né? É esse apoio. Esse NASF, que é essa equipe de profissionais, vai dar apoio a essas equipes que lidam com os usuários do serviço lá na ponta e trabalhando em rede para que, se precisar de outros serviços da área da saúde, eles vão possibilitar essa articulação, ou de outras áreas como saúde, educação, assistência social, eles vão estar acionando. Então, é matricial no sentido dessa ramificação de trabalhar em rede.
E o projeto terapêutico singular, ele é o conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo. Então, aqui para acontecer esse projeto terapêutico singular, é o resultado de discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, que eles vão pensar juntos qual a melhor forma de ajudar esse paciente, né? Qual a melhor conduta terapêutica, e sempre pensando num atendimento personalizado, por isso singular. E o projeto de saúde no território, então eles usam muito essa palavra território para dizer que a intervenção vai ser naquele bairro. Então, os profissionais que atuam naquela UBS ou que atuam na estratégia saúde da família ou que é do NASF, eles vão atuar naquele bairro, eles precisam conhecer aquela região, aquele território. E o foco na articulação dos serviços de saúde com outros serviços e políticas de forma a investir na qualidade de vida e na autonomia de sujeitos e na comunidade. Então, se eles percebem que naquele bairro está, vamos supor, está acontecendo muita dengue, ou está surgindo muitos casos de gravidez na adolescência, ou o pessoal está muito desempregado, está afetando a saúde deles, enfim, eles vão perceber as demandas e vão se articular com a comunidade também, podendo usar espaços da comunidade, como escolas, igrejas, associação de moradores, toda essa articulação, esse movimento para também fazer com que esses usuários eles se sintam corresponsáveis por esse processo, que eles também participem desse processo de promoção de saúde. E quais seriam situações de risco psicossocial que demandam uma intervenção urgente, que o NASF, de repente, precisa ajudar esses profissionais que estão lá na ponta, lá com o usuário, né? Situação de cárcere privado, abuso e negligência familiar, maus tratos contra crianças, uso de medicação psiquiátrica por longo prazo, crise psicótica, tentativa de suicídio, crise convulsiva e conversiva. Então, esses são alguns exemplos de situações assim urgentes que demandam uma intervenção, uma ajuda do NASF. Política de saúde mental no SUS. A gente então viu que o SUS surgiu a partir de uma reforma sanitária. E a política de saúde mental no SUS surgiu a partir da reforma psiquiátrica. Vocês estudaram no texto 5 sobre a reforma psiquiátrica no Brasil e viram que ela teve início com o movimento da luta antimanicomial lá da Itália, com Franco Basaglia, que inspirou os brasileiros aqui, os profissionais daqui, a lutarem e a propor outras formas de atendimento que não fossem a internação em hospitais psiquiátricos, porque eles colocavam pessoas doentes mentais nos hospitais psiquiátricos e esqueciam as pessoas lá. Então, essa política ela também foi sendo construída e foi importante a participação do Brasil na Declaração de Caracas em 1990 e depois o surgimento da Lei Federal 10.126, que trata sobre os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. Então, foram duas coisas bem importantes que alavancaram a política de saúde mental no SUS. E aí, para que serviços poderiam substituir os hospitais psiquiátricos, por exemplo? Os CAPs. O que é o CAPS? O Centro de Atenção Psicossocial. Então, o CAPS ele veio com esse objetivo de ser um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS, também uma porta de entrada, é um espaço de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, com psicose, esquizofrenia, neuroses graves e demais quadros cuja severidade justifiquem um cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Então, o CAPS veio para substituir as internações psiquiátricas. E ele tem modalidades. O CAPS 1, por exemplo, ele atua em cidades de 20 mil habitantes a 70 mil.
O CAPS 2, de 70 mil a 200 mil habitantes. O CAPS 3, acima de 200 mil habitantes. O CAPS I é para crianças e adolescentes com transtornos mentais. O CAPS AD é para pessoas dependentes de álcool e drogas. No caso aqui de Ariquemes, em Rondônia, o CAPS da nossa cidade contempla o CAPS 2, porque é de população de 70 a 200 mil habitantes. E a equipe mínima para funcionar de um CAPS tem que ter um psiquiatra, ou médico especialista em saúde mental, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, técnico administrativo e artesão. E os tipos de atendimento podem ser individual ou em grupo, atendimento medicamentoso, psicoterápico, de orientação, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento à família com portadores de doença mental e atividades comunitárias. Além disso, também trabalha com redução de danos em álcool e drogas, programas como De Volta para Casa, quem ficava muitos anos em hospital psiquiátrico, então precisava de um programa de reinserção, consultórios de rua, que são intervenções dos profissionais de saúde que vão às ruas, atender moradores de rua, usuários de drogas, e ver qual é a demanda deles, quais as necessidades deles e intervir nesse sentido, de ajudá-los com a saúde deles. O projeto terapêutico individual, ele atua naquele atendimento que eu disse, singular, atendimento singular, personalizado, conforme as necessidades do paciente. E sempre tendo em vista que o paciente que frequenta o CAPS, ele pode passar por vários profissionais, mas ele sempre vai ter um terapeuta de referência, que é aquele profissional que vai acompanhá-lo mais de perto em suas necessidades. E também nós temos a saúde do trabalhador, política de saúde do trabalhador. Ela não é tão divulgada, tão difundida, depende também da época dos gestores governamentais, né? Uns dão mais atenção, outros menos, mas é uma política que existe, é um campo de saber e de práticas, e a saúde do trabalhador, ela surgiu com esse movimento sindical, com o movimento sanitário, que foi muito importante para existência dessa política, e ela visa a redução e eliminação do adoecimento e morte por causa de trabalho. Então, por isso que quando alguém sofre um acidente de trabalho, por exemplo, e vai para um pronto-socorro, um hospital, obrigatoriamente essas instituições têm que notificar. Existem fiscalizações também, mas não visa só a questão de acidentes de trabalho, não. Essa política ela é bem maior, então há pesquisas, estudos a respeito da relação entre o adoecimento e o tipo de trabalho. Então, a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, que é a RENAST, é essa rede nacional e eles fazem essas pesquisas, então existem muitos estudos que veem a relação direta entre a profissão e o tipo de adoecimento, de sofrimento, até para poderem avaliar se a pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez ou por doença. Então, por exemplo, existem estudos que mostram quais são as doenças mais que há uma tendência a existir em bancários, em professores, em policiais, qual é a predominância de doenças em grupos específicos, um agricultor que lida com defensivos agrícolas, com venenos. Então, há um conjunto de estudos, mas não é só estudos, também é atendimento a essas pessoas. E são nos Centros Regionais de Saúde do Trabalhador, chamados CERESTES. Então, esse CERESTE é um lugar que tem vários profissionais de diversas áreas, médico, enfermeiro,
psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, N profissionais, e que eles vão atuar tanto na prevenção, na promoção e no tratamento desses profissionais que estão adoecidos, que estão em sofrimento decorrentes do trabalho deles. Então, é bem interessante, aqui em Rondônia nós temos 3 Serestes, que fica um em Porto Velho, um em Ji-Paraná e um em Vilhena. Não sei se já abriram novos campos, mas pelo menos esses 3 lugares eu sei que tem. Então, veja, é pouco difundido, mas é muito importante essa política de saúde do trabalhador. Eu tentei sintetizar nessa videoaula o texto que fala sobre o SUS. Eu quero que vocês leiam atentamente o texto, tá? Tem bastante informação. Anotem se tiverem perguntas. Podem mandar essas perguntas pelo meu e-mail ou no grupo da disciplina no WhatsApp, tá bom? Eu estou à disposição e a gente vai se falando, tá bom? E esse é o conteúdo já do segundo bimestre. Um abraço.